O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Senhor, hoje, domingo, dia 03 de maio, nós nos reunimos mais uma vez diante do Evangelho de hoje. E antes de qualquer explicação, eu quero convidar você a entrar comigo num lugar de silêncio interior. Não um silêncio vazio, mas aquele silêncio sagrado em que a alma finalmente consegue ouvir o que o coração vinha tentando dizer há tantos dias. Talvez esta manhã tenha começado devagar na sua casa. Talvez o café esteja sobre a mesa, a luz do sol entrando pela janela. E por alguns instantes a vida tenha ficado mais calma. O domingo tem algo de diferente. Ele carrega uma pausa, uma respiração mais profunda, um espaço onde a alma parece pedir menos pressa e mais presença. E talvez seja exatamente isso que você mais precisava hoje. Depois de uma semana de lutas, responsabilidades, preocupações e cansaços que ninguém viu, Deus preparou este momento para que você não apenas escute uma palavra, mas sinta uma presença. Talvez você tenha atravessado dias difíceis, dias em que o coração precisou permanecer forte por fora, mesmo tremendo por dentro, dias em que você agradeceu por continuar de pé, mas no íntimo sabia o quanto foi sustentado por algo maior do que as próprias forças. E hoje, neste domingo, antes de pedir qualquer coisa, eu sinto que Deus nos chama primeiro à gratidão silenciosa, a gratidão não porque tudo foi perfeito, não porque todas as respostas chegaram, não porque a dor desapareceu completamente, mas porque, apesar de tudo, você chegou até aqui. Você respirou mais uma vez. Você atravessou mais uma semana. Você sobreviveu a noites que pareciam longas demais. Isso já é graça. Isso já é presença de Deus. O Evangelho de hoje nos leva ao encontro de Jesus com Pedro, depois da ressurreição, à beira do mar. A cena é profundamente serena. O amanhecer, a água, o silêncio, a presença do Senhor. E é nesse ambiente de quietude que Jesus faz a Pedro uma pergunta que atravessa os séculos e hoje alcança o seu coração: tu me amas? Perceba como Deus fala. Ele não começa pelas falhas, não começa pelo passado, não começa pelas quedas. Ele começa pelo amor, porque no centro da vida espiritual não está a perfeição, está a relação, não está a ausência de erros. Está a presença do amor. Talvez você tenha passado a semana pensando no que faltou, no que não conseguiu fazer, nas orações que não fez, nos momentos em que se sentiu distante de Deus. Mas hoje o Senhor não te pergunta primeiro sobre o que faltou, Ele te pergunta sobre o amor que ainda existe aí dentro. Mesmo cansado, você ainda está aqui. Mesmo ferido, você ainda busca a palavra. Mesmo em silêncio, seu coração ainda responde à voz de Deus. Isso já é amor, talvez pequeno, talvez tremendo, talvez machucado, mas vivo. E eu quero falar especialmente com quem está ouvindo esta palavra em algum lugar do Brasil.
talvez numa manhã tranquila de domingo, talvez preparando o almoço da família, talvez em silêncio antes de ir para a missa, talvez sozinho, num quarto onde a saudade visita mais forte nos fins de semana. Deus está exatamente aí. O Senhor entra na simplicidade da vida comum, na panela no fogo, na mesa posta, na casa simples, no barulho leve da rua, no canto dos pássaros da manhã. A presença de Deus não exige cenário grandioso, ela floresce justamente no ordinário. Talvez seja por isso que este evangelho chega com um tom de ternura e recolhimento, não para agitar a alma, mas para repousar-la, não para apertar o coração, mas para restaurá-lo. Hoje é um dia de agradecer pela vida que permaneceu, pela fé que não se apagou, pela mão invisível que sustentou você nos dias em que nem sabia como seguir. Permaneça comigo nessa mesma linha de emoção, porque no próximo trecho vamos continuar mergulhando nessa conversa entre Jesus e Pedro, deixando que essa pergunta, tu me amas, alcance as partes mais profundas da alma com leveza, silêncio e graça. E é exatamente nesse silêncio do amanhecer que a pergunta de Jesus começa a tocar mais fundo. Simão, filho de João, tu me amas? Não é uma pergunta apressada, não vem com peso, não vem com acusação. É uma pergunta que se aproxima da alma, como quem toca a água calma do mar ao nascer do dia. Pedro escuta essa voz depois de ter vivido uma das maiores dores do coração, a dor de ter falhado justamente com quem mais amava. Ele havia prometido fidelidade, mas negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes nós também carregamos esse tipo de ferida? Não necessariamente uma negação com palavras, mas momentos em que sentimos que não fomos aquilo que queríamos ser. Talvez você tenha se decepcionado consigo mesmo nesta semana, talvez tenha perdido a paciência, falado algo que não queria, se afastado da oração, se deixado vencer pelo cansaço, pela ansiedade ou pelo medo, e no silêncio do coração pode ter surgido aquele pensamento tão humano: eu poderia ter feito melhor. Mas veja a delicadeza do Evangelho. Jesus não começa dizendo, por que você falhou? Ele pergunta, tu me amas? Porque para Deus, a restauração sempre começa pelo amor, nunca pela culpa. Essa é uma palavra profundamente curadora para o coração de quem vive no Brasil real, no cotidiano corrido, onde tantas vezes a alma fica esquecida entre compromissos, responsabilidades, preocupações com a casa, com a família, com o trabalho, com a saúde, com o futuro. Em meio a tudo isso, às vezes o coração vai ficando cansado e a fé parece se tornar apenas mais uma obrigação. Mas hoje, o Senhor nos chama a voltar ao essencial, antes de qualquer tarefa, antes de qualquer pedido, antes de qualquer promessa. Ele pergunta sobre o amor, porque é do amor que nasce a força para continuar. Talvez você esteja ouvindo isso numa manhã de domingo em que a casa ainda está quieta. Talvez a família ainda esteja dormindo. O café esteja passando. E por alguns minutos existe uma paz rara que a semana não oferece.
É nesse momento que Deus visita a alma. Ele não precisa de discursos longos. Às vezes, basta um suspiro sincero, uma oração silenciosa, um pensamento que sobe ao céu e diz: Senhor, eu ainda te amo. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem saber como seguir. E isso basta para que Deus comece a restaurar o coração. Eu quero te contar uma história simples, dessas que parecem pequenas, mas carregam uma profundidade enorme. Dona Helena, 64 anos, de Curitiba, me contou que todos os domingos pela manhã ela tinha o costume de colocar uma toalha limpa na mesa, preparar café e sentar perto da janela antes de a casa despertar. Depois que o marido partiu, esse momento se tornou ainda mais silencioso. No começo, o silêncio doía, a cadeira vazia diante da mesa parecia falar mais alto do que qualquer som. Mas um dia, em meio àquela quietude, ela simplesmente disse: Senhor, fica comigo nesta manhã. E ela me contou que, a partir daquele dia, o domingo deixou de ser um peso e passou a ser um encontro. Nada espetacular aconteceu por fora. A cadeira continuou vazia. A saudade continuou existindo, mas por dentro ela começou a sentir uma presença suave, como se Deus sentasse ao lado dela naquela mesa simples. É isso que o Evangelho faz hoje. Ele não apaga a história, não remove magicamente toda a dor, mas transforma o lugar da dor em espaço de presença. Pedro também estava ali diante da sua própria memória. Cada pergunta de Jesus parecia tocar uma das negações do passado, mas, ao mesmo tempo, cada resposta era uma nova chance, um novo recomeço, uma nova manhã. Talvez seja exatamente isso que Deus está oferecendo a você neste domingo. Não um passado apagado, mas um coração renovado. Não uma vida perfeita, mas uma alma reconciliada consigo mesma. E sabe o que é mais belo? Jesus não apenas pergunta, ele confia. Depois da resposta de Pedro, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor devolve dignidade, missão e sentido àquele que havia se sentido pequeno. No próximo trecho, vamos continuar nesse mesmo fio de silêncio e gratidão, permitindo que o Evangelho leve essa cura ainda mais profundamente para dentro da vida cotidiana, sem quebrar essa linha suave de emoção que começou nesta manhã de domingo. E é justamente aqui que o Evangelho se torna ainda mais profundo, porque Jesus não apenas cura a memória de Pedro, ele devolve a ele um propósito. Depois de cada resposta de amor, vem uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Perceba a delicadeza divina. O Senhor não olha Pedro a partir do erro, mas a partir daquilo que ainda pode florescer nele. Quantas vezes nós fazemos o contrário conosco? Quantas vezes olhamos para a própria história e só conseguimos enxergar falhas, atrasos, perdas, decisões que gostaríamos de ter tomado de outro jeito? O coração humano tem essa tendência de se prender ao que faltou, mas Deus olha para aquilo que ainda pode nascer. Talvez você tenha começado este domingo
carregando pensamentos assim, eu já deveria estar melhor. Minha vida já deveria ter avançado mais. Eu já deveria ter superado isso. E sem perceber, a alma vai se tornando dura consigo mesma. Mas hoje, o Evangelho sussurra algo muito diferente. Deus não está medindo a sua vida pelo que faltou. Ele está olhando para a semente que ainda existe dentro de você. Há amor aí. Rafioi. Há uma história que ainda não terminou. Talvez você esteja ouvindo esta palavra enquanto o domingo vai tomando forma na sua casa, o cheiro do almoço começando na cozinha, vozes suaves ao fundo, o som da rua entrando pela janela, crianças brincando, ou talvez um silêncio tranquilo que acompanha a manhã. E é justamente nesse cotidiano tão comum que Deus planta o extraordinário da graça, porque a santidade, muitas vezes, não acontece nos grandes momentos. Ela acontece na delicadeza do dia comum, no gesto de preparar a mesa com carinho, na mensagem enviada a alguém que está precisando, na oração silenciosa antes do almoço, no abraço dado com ternura, na paciência que você escolhe oferecer, mesmo estando cansado. É assim que Jesus confia uma missão também a você. Talvez não uma missão visível aos olhos do mundo, mas profundamente sagrada. Cuidar da sua casa, da sua família, do seu coração, das pessoas que Deus colocou no seu caminho. Eu quero falar especialmente com quem tem vivido a sensação de que a vida ficou pequena demais. Às vezes, o coração se pergunta: será que o que eu faço ainda tem sentido? E o Senhor responde hoje como respondeu a Pedro: tem, e muito. Cada gesto de amor tem peso eterno. Cada cuidado oferecido em silêncio é visto pelo céu. Cada vez que você escolhe permanecer firme, mesmo em meio ao cansaço, Deus está transformando isso em testemunho. Eu lembro da história de seu Paulo, 71 anos, em Salvador. Ele me contou que depois da aposentadoria, começou a sentir que já não tinha mais utilidade. Os dias pareciam repetidos. E o domingo, que antes era cheio da presença dos netos e da correria da família, passou a ser mais silencioso. Mas um dia, depois da missa, ele decidiu sentar-se na praça da igreja e começou a conversar com pessoas que também pareciam sozinhas. Aos poucos, aquele simples gesto de presença se tornou um pequeno ministério de acolhimento. Um café compartilhado, uma escuta, uma palavra de fé. Ele me disse com os olhos marejados: eu achei que minha missão tinha acabado, mas Deus só estava mudando a forma dela. Talvez seja isso que Deus queira dizer a você hoje. Sua missão não acabou. Talvez ela apenas esteja assumindo uma forma mais silenciosa, mais madura, mais profunda. O domingo tem essa graça de nos lembrar que a vida não é apenas produção e correria. Existe um chamado para repousar na presença de Deus e redescobrir sentido nas pequenas coisas. E talvez a maior missão que Jesus está te confiando neste momento seja cuidar do próprio coração com mais ternura, parar de se cobrar tanto, agradecer pelo caminho percorrido, reconhecer que, apesar das dores, você continua aqui. No próximo trecho, vamos concluir esse evangelho dentro dessa mesma atmosfera de gratidão, silêncio e presença,
deixando o coração repousar numa oração profunda e suave para encerrar este domingo com paz. E é exatamente nesse repouso da alma que o Evangelho de hoje encontra o seu ponto mais sagrado. Depois da dor, depois da memória do erro, depois da pergunta de amor e da devolução da missão, permanece uma certeza silenciosa. Deus não desistiu de Pedro e Deus também não desistiu de você. Talvez essa seja a palavra que o seu coração mais precisava ouvir neste domingo. 03 de maio. Deus não desistiu da sua história. Mesmo nos dias em que você se sentiu pequeno, mesmo nos momentos em que a fé pareceu fraca, mesmo nas semanas em que o coração quase perdeu a esperança, a presença do Senhor continuou ali, discreta, firme, sustentando cada passo. O domingo tem esse dom de nos devolver ao essencial. Ele nos convida a parar, respirar e reconhecer quantas vezes Deus nos carregou sem que percebêssemos. Talvez hoje seja um dia de simplesmente agradecer. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque a graça de Deus foi suficiente para trazer você até aqui. Agradeça pela vida que permaneceu, pela casa que ainda abriga sua história, pelas pessoas que Deus confiou ao seu cuidado, pela fé que, mesmo em silêncio, não se apagou, pela paz que começa a tocar sua alma agora. Talvez amanhã semana recomece com seus desafios, trabalho, contas, preocupações, decisões, notícias que você ainda espera, mas eu quero que você entre nessa nova semana com uma certeza profunda: você não caminha sozinho. O Senhor caminha com você na simplicidade do cotidiano brasileiro, no café da manhã corrido de segunda-feira, no ônibus, no trânsito, no escritório, na cozinha, no cuidado com a família, no silêncio da noite, quando a casa finalmente repousa. Deus está em tudo aquilo que é vivido com amor e presença. E se hoje esta palavra tocou o seu coração, eu quero te fazer um convite muito delicado e cheio de carinho. Inscreva-se neste canal para continuar conosco todos os dias no Evangelho de hoje. Porque cada manhã Deus prepara uma nova palavra para sustentar sua fé, sua casa e sua alma. E eu também quero te convidar a deixar nos comentários a sua intenção de oração para esta nova semana. Escreva o seu nome e uma palavra que represente aquilo que você entrega hoje a Deus: paz, saúde, trabalho, cura, reconciliação, gratidão, proteção e esperança. Nós queremos rezar com você e por você, como uma família espiritual que caminha unida pela fé. Talvez alguém que você ama também precise dessa paz neste domingo. Compartilhe esta palavra com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem enviada no momento certo se torna a resposta de Deus para um coração cansado. Que este domingo termine em silêncio sagrado, em gratidão profunda e em paz verdadeira. Que o Senhor visite a sua casa, abençoe a sua mesa, console o seu coração e prepare com ternura a semana que se aproxima. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua família e sobre cada intenção deixada nos comentários.
e permaneça para sempre. Amém.